Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar aí da grande sabatina do seu Duílio, né, que fez aí nessa sexta-feira aí, mostrando sobre a gestão dele de 3 anos que ficou no nosso Coringão, né, mostrando as coisas boas e as ruins. As ruins a gente já sabe, né, as boas estamos tentando achar. Enfim, bora ver lá. O presidente do Corinthians hoje está fazendo uma sabatina, né? Convidou Isso. 6 jornalistas, inclusive a Lili Nascimento da ESPN, está respondendo vários questionamentos que os jornalistas têm sobre a temporada. Ele está passando a limpo, então, toda a temporada e a gestão do William Monteiro Alves. E a gente vai acompanhar, então, agora lá com a Lili Nascimento, o início dessa conversa e a avaliação, então, do presidente do Corinthians. Vamos lá. Os jornalistas que não estão também, que gostariam de estar, mas não estão, e também a torcida e tentar sanar todas as dúvidas do torcedor. Bom, vocês divulgaram um número de que na sua gestão a dívida total diminuiu em 23%, hoje estando em 892 milhões. Ainda está muito longe de ser equacionada e você termina uma gestão sem títulos. Quais argumentos você tem contra quem diz que você foi o pior presidente da história do Corinthians? Bom dia. Bom dia, Lili. Prazer em recebê-la. Sobre os outros colegas, né, os outros companheiros de imprensa que não puderam estar aqui, é pelo formato. Vocês são os que são mais presentes no dia a dia do Corinthians. E por isso, por esse formato, para que a gente possa debater realmente e ser uma conversa, para que a gente passe exatamente tudo o que for necessário para que o torcedor esclareça e conheça também tudo que foi feito. Em relação então, só por isso, né, nós fizemos dessa forma, e eu queria que a gente também, até no meio de alguma pergunta que um dos outros fizerem, que a gente, até se tiver alguma coisa para colocar, Ele tá gostaria de nervoso. interromper, e vocês também que façam quando eu estiver falando, para que a gente não deixe passar nada. Então vamos lá, Lili. A gente tem os números, né? Eu acho que vocês receberam até algum material aí para a gente se guiar aqui para que não falte nada realmente, né? O Corinthians tinha uma dívida alta, muito alta, mas uma receita que na época, se eu não me engano, o recorde era 430 ou 470 milhões de reais de arrecadação anual. E uma dívida de 949, se eu não me engano. A gente, quando eleito, né, eu coloquei isso muito claro a todos, dei entrevista a todos vocês durante a campanha, e minha primeira entrevista como presidente eu coloquei que o título dessa gestão seria pagar contas. A gente vivia naquele momento uma pressão muito grande em cima disso. Eu falava até como diretor de futebol, que fui, né, da gestão anterior, que existia um campeonato de balanços, né? Foi criado isso na imprensa e todo dia se falava do balanço de um clube, balanço de outro. Começou a se falar muito de números, diferente do que a gente estava acostumado, que o torcedor começou também a se interessar por isso. E eu acho muito legal, muito bacana. Por isso a necessidade da gente estar aqui hoje para explicar também o outro lado. Então tínhamos uma dívida de 949 ou 70 milhões, se eu não me engano, exata. Vocês têm aí o número, eu até não gosto de pedir para ficar com isso aqui. Isso, até pedir para ficar com isso aqui para a gente falar os números exatos. Muitas vezes eu não coloco entrevistas coletivas para não errar, e hoje, além desse material, temos aqui todo o nosso pessoal também, do marketing, do financeiro, do futebol, para que nos oriente do jurídico. Em qualquer dúvida também, vocês também podem, a gente pode acioná-los para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, voltando na pergunta, tínhamos uma arrecadação de 440 e 50, sei lá, milhões anuais e uma dívida de 949, é isso, né, Vessone? Você está vendo aí? 4,2. Exato. Tínhamos que, naquele momento, aumentar a receita, foi isso que fizemos, né, trazendo profissionais. Muito se fala em profissionalizar o clube, muito se fala em profissionais no Corinthians. Nós tivemos aqui o José Colagrossi, o Gilberto Corazza, o Marinho e muitos outros profissionais, o Sandro, muitos outros profissionais de marketing, de mercado do maior alto nível. E por isso o Corinthians conseguiu fazer
essa mudança, vamos dizer assim, né? A gente conseguiu inverter. Hoje, a nossa receita ela é maior do que a dívida. Então, isso no mercado financeiro representa muito, né? Nós temos hoje uma receita de praticamente, devemos chegar a 1 bilhão, 900, a previsão, a última é de 955 milhões da revisão. Tem números ainda aqui que não passaram no Conselho, mas foram aprovados pelo CORE e eu estou colocando mais ou menos, e são previsões, mas são os números que nós vamos ter aí no fim do ano. Então nós devemos bater 1 milhão de receita para uma dívida de 850, ela deve ficar ou até menos, a gente tem alguns negócios para serem fechados ainda. E como você falou em 23%, muito se fala numa dívida, um valor único, né? A gente não pode esquecer que os juros, vocês têm aí, quando eu entrei, tínhamos um juros, se não me engano, de... Peraí, que a gente... Se não me engano, era de 4% e foi para 18, 15%. Está aqui. Em 2020, de 2%, em 22 foi para 13,75%. Exato. Isso numa dívida de 950 milhões é um juros muito alto, né? Então a dívida ela cresceu, mas foram pagos esses juros também, além de uma parte do principal. Então a gente tem aí um pagamento de mais de 300, 400 milhões, vamos dizer assim, dessa dívida nesse período. Então é isso, isso foi feito. A receita hoje é muito maior, né? Mais do que o dobro, a gente vai fechar. Então esse trabalho todo que foi falado foi feito. Infelizmente, como você colocou, títulos não ganhamos. Mas o trabalho, a lição de casa, de aumento de receita, de passar a ter um time mais competitivo, a gente conseguiu fazer. Chegamos numa final, infelizmente, é o que eu coloco, quando a bola bate na trave e entra, foi feito tudo certo. E quando bate na trave e sai, tudo que foi feito foi errado. Assim que é a análise do futebol hoje, por isso a gente está aqui para poder falar de tudo. A entrevista foi muito longa, então tem cortes. Profissional do que o Corinthians, não foi, mas não ganhamos. Os times que você falou tiveram sucesso no campo. Essa é a diferença. Mas eles têm dívida menor que o Corinthians, né? Sim, mas são bem menores que o Corinthians, né? O Flamengo fez sua lição de casa lá atrás. O Palmeiras, a dívida, quando a gente fechar aqui, não vai ser muito diferente, não. Não sei se vocês têm conhecimento da dívida deles, mas deve estar no mesmo patamar da gente. Então, assim, organização igual essa, eu acho que não tem nenhum clube do mundo. Desculpa, nenhum clube do Brasil. O Flamengo fez sua lição de casa há muito tempo, com o Bandeira de Melo, fez um excelente trabalho, foi chamado de cheirinho, tentaram expulsar ele do conselho, e hoje está o resultado do trabalho dele aí. Estão colhendo os frutos, mas ele teve que passar por isso, ele teve coragem de fazer isso, que era o que o Flamengo precisava naquele momento. São Paulo contratou 2 jogadores com um salário, sei lá quanto, acima de 1 milhão. No dia seguinte que perdeu para nós aqui. Mentira, foi depois. E se não ganhou o campeonato? Ganhou, tá tudo bem, mas e a conta? Vai chegar. Os jogadores vieram no segundo jogo. A nossa receita ela é maior do que a dívida. Então isso no mercado financeiro representa muito, né? Os juros foram pagos, parte do principal foi pago, o acordo da Caixa está em dia, como nunca esteve hoje, está 100% em dia. São 75 milhões de reais só esse ano, só de pagamento da Arena. Em termos de gestão, ela é, na minha opinião, gestão, eu falo, financeira, jurídica, toda essa parte, nós recuperamos muito o clube. Nós temos hoje uma receita de 1 bilhão. Qual clube no Brasil tem? O Flamengo teve. Em São Paulo, nunca nenhum teve. Ainda está muito longe de ser equacionada e você termina uma gestão sem títulos. Quais argumentos você tem contra quem diz que você foi o pior presidente da história do Corinthians? Que o título dessa gestão seria pagar contas. E que eu vou falar. O maior título seria pagar contas. Bom, é só a gente ver o tamanho da dívida, né? Tudo bem, vai passar de 1 bilhão, só que a dívida tá quase 1 bilhão. Ou seja, ele não pagou e ele não teve esse título que ele menciona. É ridículo, né? Ainda bem que esse cara vai sair do Corinthians, dia 25 de novembro. Esperamos aí que os sócios votem num presidente decente, porque esse foi um fiasco. E esperamos que o Corinthians retome o lugar dele onde ele sempre esteve, né?
Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui! Na tarde dessa quinta-feira, que Rodrigo Caetano é o plano A, B e C de Augusto Melo, caso ele seja eleito presidente do Corinthians em 25 de novembro. O Rodrigo Caetano é o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, tem contrato com o Galo até dezembro de 2026, mas a partir da virada do ano, seu contrato deixa de ter o pagamento de multa rescisória estabelecida em 2.700.000 reais. Quero acrescentar mais uma informação em relação aos planos do Augusto Melo. Se o Rodrigo Caetano é o plano A para diretor executivo de futebol, o nome dos sonhos de atleta para o Augusto Melo é Ángel Di Maria. Argentino, 35 anos de idade, jogador fundamental na conquista da seleção argentina na Copa do Mundo do Catar. Ele vive os últimos meses do contrato no Benfica, tem feito boa temporada, são 15 jogos, 7 gols e mais 3 assistências. Já pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro do ano que vem. O que eu consegui apurar e posso contar para vocês com exclusividade. Rodrigo Caetano, escolhido como o diretor executivo de futebol, ou qualquer outro, se o Rodrigo Caetano não puder aceitar, a primeira missão que o Augusto Melo apresentará para esse diretor executivo de futebol será: traga Ángel Di Maria para o Corinthians. É o nome dos sonhos do Augusto Melo. O Augusto chegou a visitar alguns clubes na metade do ano para conhecer a estrutura, para conhecer a equipe de scout e ouviu as melhores referências possíveis de vários clubes a respeito do argentino de 35 anos de idade. Diante disso, o Augusto Melo colocou na cabeça que precisa ter o Di Maria no Corinthians em 2024. Imaginá-lo em janeiro é impossível, não acredito que o Benfica vá topar liberar o Di Maria, mas o trabalho do Corinthians vai ser, caso o Augusto Melo seja eleito, de convencer o Di Maria a vir jogar no Timão a partir de julho do ano que vem, quando estará livre no mercado. Não se trata de uma operação fácil, vale a lembrança de que o Benfica paga ao Di Maria 5 milhões de euros por temporada, isso equivale a mais ou menos 2.200.000 reais por mês. Hoje, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro é justamente o Luizito Soares do Grêmio, com 2.200.000 mensais. Se o Corinthians quisesse, por exemplo, equiparar essa proposta, precisaria transformar o Di Maria no jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Então, não posso garantir para você que ele vai ser contratado nem nada disso. O que eu posso assegurar é que o nome dos sonhos do Augusto Melo para reforço do Corinthians, caso ele seja eleito,